Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Pastoral Familiar. Hoje vamos falar com o Padre Crispim Guimarães, ele que é assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB e secretário executivo da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Tudo bem, Padre Crispim? Tudo jóia, graças a Deus. Então, hoje vamos falar sobre um tema polêmico, né? A gente tem acompanhado as discussões sobre as propostas de campanhas de políticas públicas relacionadas à redução da incidência da gravidez na adolescência. Fala-se de um retardo do início da atividade sexual com crianças e adolescentes. Mas a igreja já fala sobre isso, não é? Fala há 2000 anos, não só agora, né? Não sei porque algumas pessoas, também dentro das comunidades cristãs, se sentem tão incomodadas com esse tema. Porque na nossa doutrina, nós sabemos que primeiro a dimensão do corpo. O corpo é um bem que nós temos, que pode ser usado, e a palavra usado não é usar de forma descartável, mas ser usado realmente para fazer com que a ação de Deus em nós se torne uma ação visível também na nossa própria realidade. Então, quando a gente fala desse tema, devemos lembrar que a igreja sempre pregou que realmente a gente tivesse cuidado com esse tesouro que Deus nos deu, que inclusive é o templo onde Deus habita. Então, o nosso corpo precisa ser valorizado de uma forma diferente, não descartado como infelizmente muitas vezes é propagado no meio social. Isso, quando a gente fala de tem um tempo para tudo, o tempo do corpo também é isso, e o tempo próprio para a relação sexual é o casamento. Exato, a igreja sempre pregou isso aqui. Porque exatamente a pessoa precisa de ter a maturidade do corpo, né? Não é porque a pessoa já está propensa, por exemplo, para ficar grávida ou para gerar filhos, no caso masculino, né? Que isso significa que a pessoa está apta para certas atitudes. Nós devemos lembrar aquilo que você disse, existe tempo para tudo. A gente diz hoje que tempo de trabalhar para um jovem é depois que ele realmente se forma, que já está já tem uma certa maturidade, porque tem que ir à escola. Tempo para assumir certas responsabilidades, por exemplo, civis, também exige idade. Devemos lembrar também que o corpo exige que tenha um tempo adequado para uma situação como essa, que são as relações sexuais, né? Não significa que a pessoa não possa namorar, os primeiros afetos são despertados, a pessoa começa a ter uma relação afetiva com outras pessoas nesse processo de crescimento. Porém, a dimensão corpórea, né, essa relação física entre um homem e uma mulher, a gente deve perceber que tem tempo. E a igreja sempre pregou que isso deveria ser depois do casamento. Não é que a igreja está jogando pedra em quem teve a relação antes, mas ela diz, olha, uma relação mais madura, com maior chance realmente de durar, exige que a pessoa se autoconheça e depois conheça outra pessoa. Isso não significa que é o sexo, essa relação sexual que faz a pessoa conhecer o outro e conhecer a si mesmo. Isso haverá tempo, né? Porque a gente pode camuflar muitos aspectos psicossociais, né, que a gente, às vezes, pela dimensão da relação sexual, esse interesse somente por isso, muitas vezes a gente camufla aquilo que a gente tem na personalidade e também de observar o que o outro tem na personalidade. E nós temos várias consequências sociais, econômicas, psicológicas, na formação das famílias, inclusive. No Brasil, a gente tem esse número elevado de jovens que são pais e mães muito cedo e que iniciam a vida sexual precocemente. Como o senhor analisa, no âmbito das famílias, do acompanhamento que a própria pastoral familiar faz, dessas consequências sociais, econômicas e psicológicas que nós temos Brasil afora? Bom, uma primeira constatação é que psicologicamente as pessoas estão demorando mais para ser adultas, né? Isto é, o processo, há um retardamento para que realmente a pessoa possa assumir certas responsabilidades. E por outro lado, há uma pressa para que a pessoa tenha atos corpóreos que não são próprios de quem realmente não pode ter responsabilidade. Então imagine, uma pessoa com uma cabeça de adolescente ou de criança ser pai ou ser mãe. Isso tem consequências sociais, como você disse, né? Tem consequências na própria vida da pessoa, que também tem uma vida social, e tem consequências no geral, porque ela terá que se desdobrar, portanto terá que gastar muito mais energia
que ainda não tem, porque o seu psique não responde ainda para uma situação que ela não está preparada. Isto vai gerar depois, naqueles que nascem fruto disso, situações também adversas, e tudo isso vai desembocar na própria sociedade, que depois tem que arcar com estas consequências. Não só a pessoa em si, mas toda a sociedade, né? A microsociedade e a família que está ao lado, mas depois a grande sociedade, porque vai ter que lidar com esses cidadãos que estão mais propensos a um despreparo para as próprias relações. Ok. E a igreja, o que tem feito? Tem agido pastoralmente para que esse processo, essa realidade de gravidez precoce, ou que realmente tenha essa visão de que há o tempo próprio para isso? Bom, eu vou dar duas versões aqui, né? Existe aquilo que é doutrina, que nunca mudou, né? Que se aprimora, se encultura, fala a linguagem dos jovens, tenta convencê-los, não é uma imposição, e também tenta convencer as famílias, mas eu penso que hoje esta linguagem está mais circunscrita aos documentos e às sacristias, não é mais falada. Nós temos medo de falar sobre isso. Infelizmente, nós não vemos padres falando sobre isso, nem nas homilias. Claro, não vamos pegar uma homilia para tratar desse tema, mas dar pistas, né, dessas relações que precisam ser maduras. Nós não vemos nas nossas formações de família mais esses temas serem abordados. Então a pastoral familiar quer se propor a voltar, colocar na pauta estas coisas, de forma enculturada, né? Nós estamos numa realidade, portanto precisamos ter uma linguagem própria daquilo que hoje a gente está vendo por aí. Mas nós não podemos negar essa reflexão às famílias e aos jovens também. Porque se a gente quer o bem da pessoa em si, da família e da sociedade, esses temas têm que voltar à pauta. E nós temos uma perspectiva de política pública, por parte dos órgãos governamentais, há uma proposta de apresentar políticas públicas nesse sentido. Mas talvez a igreja também pode se envolver nisso, cobrando outras políticas que considerem o jovem como um todo, que no caso possam preencher a totalidade de dimensões que o jovem tem, como, por exemplo, educação, cultura, lazer, por exemplo? Claro, né? Toda proposta tem que ser analisada de diversos âmbitos, né? Porque eu acho interessante que as políticas públicas coloquem na pauta essa questão também, porque não tem como a gente dizer que uma pessoa que vai se relacionar de forma mais madura, que ela não vai evitar certos problemas. Não tem como dizer. Portanto, a política pública está correta. Agora, aquilo que você cita, né? Para que a gente chegue a essa conscientização, a gente tem que passar por outros caminhos também. Portanto, a educação, nós precisamos repensar a educação, uma educação para a responsabilidade social também. E aí, se a educação vai mal, se a gente não trabalha isso aqui, a política pública, tipo essa, que é bem pontual, ela dificilmente surtirá os efeitos que a gente realmente gostaria. Então, a igreja deve ajudar também como mestra e educadora, né, no âmbito das famílias, sobretudo naquilo que lhe cabe ad intra, né, essa linguagem simples, mas que é a linguagem de sempre, de falar dessa responsabilidade que cada família tem. E colaborar com os órgãos governamentais naquilo que é possível, para que, além de uma campanha como esta, a gente prime por uma educação realmente de qualidade, que a gente prime por serviços sociais no âmbito da saúde também de qualidade, para que haja um conjunto de ações que depois vão desembocar numa maior conscientização e, consequentemente, em uma realidade social mais aprimorada. E a família é o primeiro lugar da educação. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Este é o tema do Simpósio e Peregrinação das Famílias, em 23 e 24 de maio em Aparecida. Essa reflexão pode ser enriquecida também nesse sentido? Claro, o tema central será família e educação, mas na parte da tarde nós teremos família e educação para os valores morais, na mesa redonda, onde certamente a gente vai abordar de forma mais ampla essa questão também, né? Porque, como você disse, a família deveria ser o primeiro espaço de educação. Aliás, a família é o lugar por excelência da educação. A escola, a faculdade, ela
ajuda a transmitir e abrir certos conhecimentos. Mas é realmente na família que a gente tem aquela formação onde se traz convicções, né, onde se dá passos, porque é na família que a gente vive. E é ali o espaço de convivência, portanto, de relação, de alteridade, que faz com que, então, uma pessoa forme a sua própria identidade, que, obviamente, com as outras dimensões sociais, né, a escola e trabalho e tudo mais, vai ajudar a pessoa a adquirir mais coisas. Mas a família é o primeiro espaço e o mais importante para a formação da personalidade de uma pessoa. Certo, então, Padre Crispim, agradeço a sua atenção, essa exposição e aprofundamento dessa temática, elucidando alguns pontos que podem parecer polêmicos, mas a Igreja está sempre atenta, e há 2000 anos, né, a essa temática. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir uma saudação para o senhor no final desse podcast. Deixar um abraço aqui para o nosso pessoal e dizer, olha, vai escutando o nosso material, vai participando, enviando perguntas, porque é a partir da necessidade de vocês que nós vamos preparando também materiais novos para ajudar as nossas famílias pelo Brasil. Um abraço a todos. Tchau, tchau.